Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao canal. Pessoal, vocês lembram que no último vídeo eu disse que eu tava ficando meio gripado? Pois é, fiquei gripado, tive que tomar uma injeção, mas já melhorei. Vocês me deram muitas dicas também de tomar chá com limão, mel, alho, um monte de coisinha, um monte de receita caseira. Eu testei várias, tá? Muitas delas deram certo e me ajudaram. Agora eu já tô basicamente 100%. Outra coisa, gente, que eu queria falar. Eu tô muito feliz porque cada dia que passa a gente fica mais próximo dos 300 mil inscritos. Então, muito obrigado. Vocês estão chegando, estão assistindo, estão se inscrevendo e isso é muito importante pra mim, de verdade. Bom, aproveitando, né, que eu já tô falando sobre isso, se tá chegando por aqui agora e ainda não é inscrito, já se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder as notificações. E agora sim, gente, vamos pro que interessa e bora pro caso de hoje. Ash Armand nasceu no dia 12 de setembro de 1981 em Nova Delhi, que é a capital da Índia. Ele cresceu junto dos seus pais e dois irmãos mais velhos. Seu nome de batismo não era esse, tá? Na verdade, quando ele nasceu, ele recebeu o nome de Akshaya Anthony Dixit Kubiak e mais tarde adotou o nome artístico de Ash Armand. Inclusive, nós vamos continuar o caso inteiro chamando ele de Ash mesmo, viu? Até porque é muito mais fácil de pronunciar, né, gente? Bom, o que se sabe sobre o passado desse homem é que a sua infância foi marcada por rituais espirituais, já que os seus pais tinham um forte foco em tradições espirituais e todas essas coisas. A mãe do Ash era de ascendência indiana e também nasceu em Nova Delhi, e por isso foi criada seguindo filosofias orientais, medicinas alternativas e também formas alternativas de viver. Já o seu pai, por outro lado, era norte-americano com ascendência polonesa. Sempre foi muito inteligente desde criança e até entrou na faculdade com apenas 16 anos de idade. Logo que se formou na universidade, ele se juntou à Agência Federal Norte-Americana Peace Corps e foi enviado para servir na Coreia e no Japão, onde conheceu a mãe do Ash. E foi assim que o Ash cresceu, gente, cercado de filosofias orientais, um pouco da cultura americana e também uma pequena influência das filosofias polonesas. Quando o garoto estava com 4 anos de idade, sua família se mudou para o Japão, onde ele passou boa parte da sua infância e pré-adolescência. Mas é preciso dizer que ele era um garoto com a saúde bastante frágil. Ele teve um quadro grave de asma e era atormentado por uma pequena escoliose. Após diversas tentativas frustradas da medicina ocidental, a mãe do Ash o submeteu a terapias orientais, como meditação, respiração e yoga, e disciplinas relacionadas à postura, e no final das contas, milagrosamente essas terapias ajudaram bastante a melhorar a saúde do garoto. A verdade é que o Ash teve uma infância bem privilegiada. A sua família viajava bastante, alternando entre os Estados Unidos, Japão, Índia e países da Europa, principalmente a Polônia. Nestas viagens, eles conheceram diversas pessoas interessadas em estilos de vida alternativos, que se reuniam para discutir filosofias e diferentes práticas, incluindo o Tantra. E se por um lado o jovem se beneficiou bastante dessas práticas, por outro lado existiram algumas consequências desagradáveis também. Isso porque essa atmosfera também trouxe experiências negativas, como abusos físicos por parte dessas pessoas, desses grupos, incluindo o seu próprio padrinho. Ao atingir a adolescência, o Ash decidiu se afastar desse grupo e buscar o seu próprio caminho. Ele era muito interessado nos ensinamentos da sua mãe sobre a medicina chinesa, tanto que ele deixou a escola aos 16 anos e iniciou um aprendizado em todas essas tradicionais disciplinas chinesas, e depois ampliou seus conhecimentos e estudou quiropraxia e outras terapias alternativas. Então o Ash começou a viajar pelo mundo oferecendo seus serviços profissionais como um terapeuta de massagem, e mais tarde ele também se envolveu em comunidades que trabalhavam com psicodelia,
participando de eventos onde a música e as substâncias alucinógenas eram as protagonistas. Nessa época, os seus familiares e amigos o descreveram como inocente, amoroso, alegre e feliz. Ele até tinha passado por algumas experiências esquisitas e nada agradáveis na infância, mas já tinha superado assim tudo. Em meados de 2001, quando Ash estava com 20 anos de idade, ele entrou em seu primeiro relacionamento sério. O nome da jovem nunca foi divulgado ao grande público, mas o que se sabe é que em poucas semanas de namoro, ele descobriu que seria papai em breve. É claro que isso não tinha sido planejado, mas, enfim, o Ash teve o seu primeiro filho. E embora ele e a mãe da criança não tenham ficado juntos, ele foi sim um ótimo pai. Muito atencioso, cuidadoso e nunca deixou faltar nada a seu filho. E foi mais ou menos nessa época que o Ash percebeu que precisava mudar de carreira. O trabalho como terapeuta de massagem não lhe proporcionava uma renda estável e agora ele tinha um filho para sustentar. Assim, o Ash decidiu mudar de profissão, o que o levou ao caminho que o colocaria em um programa de TV. Um reality show chamado Gigolôs da Showtime. Mas calma que a gente já vai chegar lá, tá? O fato é que o Ash decidiu se tornar modelo e então se mudou para Nova York, nos Estados Unidos. Ele entrou para uma agência de modelos chamada Ice Models. Teve um perfil no Models Mayhem e teve um pouco de sucesso na modelagem, com alguns trabalhos esporádicos, mas não uma renda estável e consolidada como ele esperava. Então, quando ele completou 30 anos de idade, o Ash teve a tão conhecida crise dos 30 anos e começou a questionar se a modelagem estava funcionando para ele. Foi então, em 2011, que ele foi contatado aleatoriamente por um homem chamado Garen James. O Garen era um empresário bem-sucedido que viu o perfil do Ash como modelo nas redes sociais e achou que ele seria perfeito para o trabalho de gigolô. Um gigolô, gente, para quem nunca ouviu falar essa palavra, é um acompanhante masculino ou companheiro social que é apoiado por uma pessoa em um relacionamento contínuo. O termo gigolô geralmente implica em um homem que adota um estilo de vida que consiste em uma série de relacionamentos em série, ao invés de ter outros meios de sustento. A verdade, gente, é que o empresário Garen James dirigia sua própria empresa de acompanhantes chamada Cowboys for Angels, e com base na aparência física do Ash, ele imaginou que o jovem seria perfeito para o trabalho. Inicialmente, o Ash ficou inseguro porque, na verdade, ele nem sequer sabia que existia uma indústria tão forte e bilionária de acompanhantes masculinos. Mas em pouco tempo ele fez as contas na calculadora e imaginou que poderia ser uma boa oportunidade, já que a modelagem não estava dando muito certo. Com isso, o Ash empacotou suas coisas e viajou para Las Vegas, onde trabalharia e viveria pelos próximos anos. O Ash descobriu um universo de possibilidades, suas clientes geralmente vinham de outras cidades, e enquanto algumas pagavam o que fosse necessário para ter dias seguidos de diversão adulta, algumas mulheres tinham apenas acabado de se divorciar e estavam entediadas em busca de uma companhia e alguma forma de se distrair. O Ash contou em um podcast que essas mulheres milionárias, na verdade, eram a parte rica da relação, que se casavam com homens mais pobres e depois eles as traíam com garotas mais jovens. Essas mulheres então pediam o divórcio e ficavam entediadas e por isso procuravam sua companhia. E eu sinceramente achei essa parte da entrevista muito interessante, porque geralmente o que os homens saem dizendo por aí é que as mulheres que são milionárias só são ricas porque se divorciam e pegam metade dos bens do marido. Mas ao que parece, na verdade, essas mulheres já nasceram ricas, milionárias, e quem dá o golpe nelas, na verdade, são os homens. O Ash contou também que muitas mulheres milionárias e poderosas estavam em Las Vegas apenas a negócios e queriam um acompanhante charmoso ao seu lado. Mas é claro que tinham aquelas também que estavam apenas de passagem rápida na cidade e queriam apenas uma diversão forte e de uma noite só, com direito a rosto contra a parede, chute na costela,
puxão de cabelo e cama desmontada. E sobre os valores, ele explicou ainda que o tempo mínimo de contrato era de 4 horas, cujo valor era $1.600. Isso a parte dele, porque o site ainda ficava com uma outra parte. Então a pessoa pagava no mínimo ali uns $2.000, chutando por baixo, né? Já o valor semanal para ele acompanhar a madame por uma semana inteira ficava em $225.000. E lembrando que isso era somente a parte dele, já descontando as taxas do site. O Ash, pessoal, estava muito feliz, afinal ele estava ganhando muito dinheiro, né? Então assim, ele estava muito satisfeito com essa nova profissão. E existe um detalhe muito interessante nessa história, gente. Isso porque pagar por relações íntimas nos Estados Unidos é ilegal. Então o site que o Ash trabalhava não colocava em contrato essa questão toda. Dizia apenas que o serviço prestado era de acompanhamento e namoro público, mas nunca dizia nada sobre o que poderia acontecer entre 4 paredes. Não era uma promessa, sabe? A única coisa que o site prometia era que a pessoa seria acompanhada por um homem bonito, carismático e elegante por uma quantidade X de tempo contratada. Enfim. Bom, o Ash começou a trabalhar oficialmente como gigolô em 2012 e alguns meses depois foi convidado para participar de um reality show com este mesmo nome. Curiosamente, o programa acompanhava a vida de 5 acompanhantes masculinos da mesma agência, a Cowboys for Angels. Cada um dos homens tinha um papel específico no show, com o Ash sendo retratado como o cara zen, paz e amor, o curador espiritual. O programa teve 6 temporadas, com muita nudez e insinuação de safadeza oculta. Mais tarde descobriu-se que as mulheres no reality show eram atrizes e não clientes reais, o que levantou dúvidas sobre a legitimidade do programa. Mas no final das contas, o Ash ganhou fama e seguidores nas redes sociais, e a sua personalidade começou a mudar à medida que ele buscava mais fama e reconhecimento. Com o tempo, o Ash passou a ganhar muito dinheiro com o programa de TV e foi exponencialmente aumentando a sua popularidade. Porém, a sede pela fama afetou drasticamente o seu julgamento. Ele nunca estava satisfeito com nada, estava sempre querendo mais e mais, mas ao mesmo tempo ele ficava muito inseguro com a sua aparência, achando que os outros acompanhantes masculinos do programa eram mais bonitos e bem mais musculosos que ele. E foi aí que ele decidiu começar a tomar esteroides em grande quantidade para ficar maior e mais forte mais rápido. E deu certo, porque ele ficou muito maior e o seu ego também cresceu na mesma proporção, viu, gente? Ele ficou convencido de que era o mais famoso, que estava incrível e que podia fazer o que quisesse. Ele começou a frequentar muitas festas e eventos em Las Vegas, se envolvendo totalmente nesse mundo louco das celebridades. Ele também passou a sair com várias mulheres, a maioria delas modelos do Instagram e estrelas da diversão adulta. E também foi neste momento que o Ash decidiu que queria ser da galera do poliamor, tendo relacionamentos com várias mulheres ao mesmo tempo. Além disso, ele começou a beber muito álcool e seu consumo de entorpecentes foi às alturas. E essa era a principal diferença do Ash de antes e depois do reality show. Os entorpecentes que antes ele não usava. E daqui pra frente foi só ladeira abaixo. O Ash tinha grandes alterações de humor, provavelmente impulsionadas pelo uso de substâncias, né? Então, ele começou a se envolver em brigas nas festas, confrontos físicos com outros homens que também eram musculosos, agrediu algumas celebridades em público e até foi preso por dirigir embriagado. Ele estava completamente fora de controle, buscando fama de todas as formas possíveis. Ele até resolveu investir no YouTube e se tornou um YouTuber fitness. Criou o seu próprio canal Ash Armand. E apesar de alguns vídeos terem feito sim
Muito sucesso com milhões de visualizações, o Ash não estava satisfeito e queria mais. Ele começou a postar conteúdo um pouco mais explícito no Instagram e chegou a se aventurar na bilionária indústria de filmes adultos. Contudo, em meados do primeiro semestre de 2016, o programa de TV em que ele participava foi cancelado e o Ash viu a sua renda diminuir drasticamente. Ele ainda trabalhava como acompanhante, fazendo principalmente encontros com fãs do programa, mas com o tempo até isso foi diminuindo. Aos poucos, todo o dinheiro que ele tinha ganhado foi desaparecendo e é óbvio que ele não fez economias, não investiu o seu dinheiro e torrou toda a grana que ganhou em carros de luxo, roupas caras, joias, entorpecentes, festas e todas essas coisas. Por fim, nós chegamos agora no ano de 2020 e o Ash estava para completar seus 40 anos. Ele estava quebrado, vivendo em Las Vegas de forma bastante simples e nada glamurosa, e foi então que ele conheceu uma mulher chamada Erlen Kaur Dulai, uma jovem de 29 anos, recém-formada em ciências biológicas pela Temple University na Filadélfia, que tinha acabado de se mudar para Las Vegas. A Erlen era cheia de sonhos, estava sempre alegre, sorridente, fazendo piadas e alegrando a todos com o seu bom humor. Ela era uma pessoa cuja energia ao entrar em um ambiente fazia com que todos sorrissem e se aproximassem dela. Descrita como alguém extremamente carinhosa e muito ligada à família, especialmente aos pais e irmãs com quem ela falava todos os dias. No entanto, apesar de toda essa alegria, a Erlen também enfrentava inseguranças, sentindo-se perdida na vida. Assim que se formou na faculdade, a jovem decidiu se mudar para Las Vegas em busca de algo novo. Ela contratou um personal trainer na academia Ace Fitness, perdeu pouco mais de 20 quilos no total, ficou em ótima forma e ganhou muita confiança. A mulher se apaixonou pela academia e todo o seu ecossistema. E por fim, a Erlen decidiu se tornar treinadora pessoal e fez o maior sucesso, viu, gente? Bom, em maio de 2020, em meio a um lockdown global, um tal de Ash Armand enviou uma mensagem para Erlen no Instagram, iniciando assim um relacionamento bastante esquisito, para dizer assim o mínimo. Isso porque o Ash declarou todo o seu amor incondicional pela jovem, mas curiosamente nessa época ele estava morando de favor na casa da sua namorada, uma jovem chamada Lisa. O Ash e a Erlen se envolveram intensamente e começaram a criar inúmeros planos e ideias mirabolantes de negócios. O Ash, um homem vivido e sempre cheio de ideias grandiosas, convenceu a inexperiente Erlen a passar por tratamentos alternativos para um suposto câncer espiritual que ela enfrentava. Juntos eles viajaram para Utah em uma jornada espiritual e depois disso o Ash se declarou completamente apaixonado pela Erlen e terminou o relacionamento com a Lisa. No entanto, em julho de 2020, apenas 6 semanas após o início do relacionamento, algo terrível aconteceu. Ash e Erlen, após consumirem drogas psicodélicas, tiveram uma noite que acabou em tragédia. Na manhã seguinte, o Ash ligou para o 911 desesperado, informando que o amor da sua vida estava morto ao seu lado, alegando ter sido atacado por ela e agido em legítima defesa. A polícia foi chamada ao local e a história tomou um rumo surpreendentemente trágico. Quando os oficiais chegaram, eles se depararam com uma cena de horror. O Ash estava tentando fazer massagem cardíaca na Erlen, que estava coberta da cabeça aos pés com um espesso líquido vermelho. Ela estava completamente irreconhecível, com o rosto roxo e inchado, o ouvido todo roxo, o cabelo todo emaranhado, cortes, arranhões e lacerações profundas que com certeza eram de algum objeto cortante de um tamanho bem grande. O seu corpo também estava coberto de cera de vela, com 2 velas sujas ao seu lado, e a polícia perguntou ao Ash como a jovem tinha conseguido todas aquelas lesões, e ele mais uma vez, com a sua história de autodefesa, disse que a mulher
o atacou primeiro e ele apenas tinha revidado em legítima defesa. Os paramédicos tentavam encontrar sinais de vida, mas infelizmente a jovem de 29 anos foi declarada morta ali mesmo no local. O Ash foi imediatamente preso e a polícia vasculhou seu apartamento, encontrando roupas encharcadas de sangue na máquina de lavar, manchas vermelhas no banheiro, e tudo isso claramente indicava uma frustrada tentativa de limpeza. Eles encontraram também uma mala pronta para partir, o que sugeria que o Ash talvez tivesse planejado uma fuga. Ao lado da cama havia uma faca e um canivete que a polícia presumiu serem as armas do crime, e ao examinarem o Ash não encontraram nem um arranhão nele, nenhum sinal de lesão, nada que indicasse que ele teria sido agredido pela garota. A autópsia revelou que as lesões da Erlyn eram grotescas. A sua boca estava completamente pulverizada, suas gengivas dilaceradas, dentes quebrados e alguns até mesmo faltando. Além disso, ela tinha um osso do pescoço fraturado, costelas fraturadas e várias perfurações no rosto e pescoço. Haviam evidências de traumatismo craniano em seu corpo, com sangue nos pulmões, hemorragias na língua, olhos, couro cabeludo, traqueia, braços, pernas, nariz e até mesmo no cérebro. Para piorar, os dentes que faltavam foram encontrados no estômago da vítima. Foi assim, um ataque brutal e sádico. E a causa da morte foi determinada como uma combinação de traumatismo craniano e estrangulamento. O Ash foi preso e acusado de homicídio em primeiro grau. A família da Erlyn ficou chocada e arrasada ao saber da forma brutal como ela foi atacada. O Ash continuou negando todas as acusações, alegando legítima defesa. A sua família o apoiou cegamente e até criou uma conta para arrecadar fundos para arcar com a sua defesa. Seus familiares agiam como se ele fosse mesmo inocente, ignorando a brutalidade do crime. Como vocês já devem estar imaginando, a campanha online para pagar pela defesa do Ash arrecadou milhares de dólares, proporcionando ao homem a possibilidade de contratar os melhores advogados criminalistas dos Estados Unidos. Mas não parou por aí, tá? Porque alguns seguidores do Ash, que eram fãs dele, estavam criando páginas no Instagram e Facebook para apoiá-lo, inclusive financeiramente. As pessoas estavam dizendo o quanto ele era uma pessoa maravilhosa e que ele era essa pessoa zen, como no programa. Afinal, ele era retratado como alguém que ama a meditação, que é pacífico, zen, e as pessoas realmente pensavam que era assim que ele era na vida real, sem perceber que a TV é roteirizada e aquilo não era quem ele era de verdade. Mas algumas pessoas realmente acreditavam que ele era esse cara zen e pacífico e de forma alguma seria capaz de cometer um homicídio ou mesmo agredir uma mulher daquela maneira. Tinha até gente falando que a Erlyn tinha se machucado sozinha. As pessoas começaram a fazer campanha para que ele fosse solto imediatamente. O Ash, claro, aproveitou o clamor público e continuou declarando sua completa inocência. E é inacreditável o tanto de apoio que ele recebeu. As pessoas pareciam ter ignorado completamente que a Erlyn tinha perdido a sua vida, que ela era uma jovem sonhadora, que tinha uma família, amigos, que tinha sofrido muito antes de falecer e que agora, nem podia se defender, porque ela já não estava mais entre nós. Ninguém estava pensando nisso, as pessoas só queriam que o Ash fosse libertado imediatamente. Bom, mas seguindo os conselhos dos seus ótimos advogados, em setembro de 2021, Ash Armand mudou sua declaração e então se declarou culpado das acusações contra ele. E em dezembro de 2021, Ash foi levado diante de um juiz para receber a sua sentença. Ele foi sentenciado a 20 anos de prisão pelo assassinato da Erlyn, com possibilidade de liberdade condicional após cumprir ao menos 8 anos da sua pena. É óbvio que a família da vítima achou a pena muito branda, principalmente por conta da brutalidade do ataque. Mas por outro lado, os apoiadores do Ash protestaram e garantiram que irão às ruas assim que completar os tais 8 anos de prisão e farão um alvoroço para que o Ash
consiga sair incondicional, e isso ocorrerá em dezembro de 2029. O fato é que não se sabe exatamente o que aconteceu naquela noite, porque o Ash se nega a contar os detalhes. Alguns jornalistas entrevistaram amigos do casal e familiares, e esses jornalistas especulam que o Ash estava tentando realizar um exorcismo, porque sempre dizia que a Erlyn tinha uma energia escura e negativa ao seu redor, e de fato foram encontradas velas no local e também o corpo da jovem estava coberto de cera de vela. O Ash nunca negou que naquela noite ambos utilizaram substâncias psicodélicas e ele chegou a dizer que desmaiou e não se lembrava de ter atacado sua namorada. E como o Ash não conta os detalhes, outras pessoas especulam que foram as drogas que ele tomou naquela noite que o fizeram alucinar. Mas também há suspeitas de que foi por causa do uso prolongado de esteroides. Supostamente ele teria se tornado um homem violento e agressivo. Ele tomava diversos esteroides há anos e os misturava com outras drogas. Ele literalmente, era uma receita para o desastre. Provavelmente nunca saberemos por que ele teve esse surto violento, mas o mais provável é que tenha sido por causa dos entorpecentes e todas essas substâncias alucinógenas e coisas que ele tomava. Mas é óbvio que eu quero saber a opinião de vocês, né? Mas é isso, pessoal. Muito obrigado a quem ficou até aqui comigo. E se ficou até aqui, não esquece de deixar o seu like, que ajuda muito na divulgação do canal. Eu fico por aqui, um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.